Olá, meu povo! Mais uma vez um prazer enorme ter vocês aqui para a gente dar sequência ao nosso módulo de aula sobre embriologia. Hoje a gente vai falar sobre tipos de segmentação, tá? Eu sei que você está curioso para saber o que acontece com o embrião depois que ele chega até o útero. Você assistiu a aula 2, eu te deixei com essa pulguinha, mas a aula de hoje não é para falar sobre isso não, tá? Antes de chegar lá, eu tenho que falar com você sobre esse importante tema que cai em todos os vestibulares e provas do Brasil mundo afora. Tá curioso para saber um pouco mais? Quer aprender sobre isso? Então, vem comigo. Galerinha, esses tipos de segmentação, eles são amplamente cobrados nos vestibulares Brasil afora. E hoje a gente vai tirar um tempo para conversar sobre eles, tá? É muito importante deixar claro aqui para você que os zigotos dos animais, eles são diferentes. Todos os animais formam um zigoto. Porém, os zigotos eles podem ser de tipos diferentes de um animal em relação ao outro, tá? Tio Igor, mas o que vai tornar o zigoto de um animal diferente do outro? Uma substância, a quantidade, na verdade, e a distribuição de uma substância presente no interior do zigoto, chamado vitelo. Então, ó, vamos marcar isso aqui para você, que é super importante, tá? Então, dependendo da quantidade de distribuição de vitelo na célula ovo ou no zigoto, o tipo de segmentação, o tipo de zigoto que o animal vai apresentar é diferente. Chuí, o que é o vitelo? Vitelo, você está vendo aí como sendo essa substância amarelada. Repara que no zigoto, chamado de oligolécito, que está aparecendo aqui, ó, oligo significa pouco, tá? Lécito significa vitelo. A gente tem pouquinho vitelo, um pinguinho de vitelo aqui, um pinguinho de vitelo ali, mas são manchinhas, coisa muito pouca, tá? Já no outro zigoto, ó, tá aparecendo aqui com o nome de megalécito, mega é muito, né? Então, um zigoto que tem muito vitelo, repara que tem uma região, praticamente o zigoto inteiro, né? Está completamente preenchido por vitelo. Obviamente, como eles têm quantidades diferentes, distribuições diferentes de vitelo, esses zigotos vão apresentar diferentes tipos de segmentação, tá? Então, o vitelo, galera, ele é, na verdade, um material nutritivo. Anotem isso aí, tá? Ó, atenção no post-it que está aparecendo aqui para você. O vitelo, ele é um material nutritivo. Ele é composto, basicamente, por lipídios e proteínas, tá? Ele vai nutrir o zigoto, nutrir o embrião durante esses primeiros estágios aí da segmentação. Porém, em grande quantidade, isso é muito importante, tá? Em grande quantidade, o vitelo dificulta ou impede a segmentação. Legal? Então, o vitelo ele tem um pró, o pró dele é que ele é uma substância nutritiva, e o contra dele é que, em grande quantidade, ele impede, ele dificulta o embrião de se segmentar, tá ok? Então, a distribuição e a quantidade dele vão interferir no tipo de segmentação que o zigoto vai apresentar. Vamos dar uma olhadinha mais prática aí nesses dois zigotos que eu deixei para você. Olha só. O primeiro zigoto, ele praticamente não tem vitelo. Então não há vitelo suficiente para impedir a segmentação dele. Portanto, a gente vai ver que ele vai segmentar de maneira total. Olha só, eu vou conseguir segmentar ele na vertical e na horizontal de maneira completa. O zigoto inteiro ele vai se segmentar, tá? Portanto, a gente fala que esse tipo de zigoto oligolécito, ele vai ter uma segmentação total. Todo zigoto vai poder ser dividido, tá? Agora, olha o zigoto do lado. Essa enorme área preenchida por vitelo, eu não vou conseguir dividir. A única parte desse zigoto que eu vou conseguir dividir é aquele disquinho branco que está ali em cima, ó, onde não tem vitelo. Portanto, esse zigoto, ele não vai se dividir todo. Ele vai se dividir, perdão, ele vai se segmentar de maneira parcial. Apenas uma parte dele vai ser segmentada, tá? É dessa maneira que o vitelo vai interferir no tipo de segmentação. Então, a quantidade e a distribuição dele vai interferir dessa maneira aí, tá legal? Um zigoto que costuma gerar muita dúvida, e eu já quero trazer ele aqui de cara para vocês, para a gente já discutir, é esse zigotinho aí. Dá uma olhada nele. É o chamado heterolécito. Ó, eu vou traçar uma linha mais ou menos, que não fica perfeita aqui, tá? Aí no meio do zigoto. Repara que ele tem menos vitelo na parte de cima, e ele tem um pouco mais de vitelo na parte de baixo, tá? Eu quero que você compare ele com os outros dois. Esse zigotinho heterolécito aqui,
ele está mais parecido com o oligo ou ele está mais parecido com o megalesto, a quantidade de vitelo? Você há de concordar comigo, ele está mais parecido com o oligolesto. Ele não tem pouquíssimo vitelo como ele, mas também não tem tanto quanto o megalesto. Então ele estaria mais perto do oligo do que do mega, tá? Portanto, esse zigoto, galera, aqui, ele ainda vai se dividir de maneira total, ainda vai se segmentar de maneira total. Só que como ele tem concentrações de vitelo diferentes na célula, tem um lado com menos e um lado com mais, a gente não vai ter uma divisão perfeitinha, ó. Reparem que a divisão que a gente vai encontrar aí, ela vai ser um pouco diferente da do primeiro, tá? Então perceberam como é que esse vitelo ele vai interferir na segmentação, tá? A gente consegue ver aqui, ó, nesse zigoto heterolesto, que o lado de cima, onde tem menos vitelo, ele se segmentou mais, joia? E que o lado de baixo, onde tem mais vitelo, se segmentou menos. Legal? A gente vê aí a interferência do vitelo na segmentação dos zigotos. Visto isso, eu quero te mostrar agora quais são os 4 tipos de zigoto e os 4 tipos de segmentação que a gente vai encontrar no reino animal, tá? Então vamos lá, para a gente poder entender isso aí de vez? Olha só, no reino animal, galera, a gente vai ter 4 padrões de segmentação. 2 do tipo total e 2 do tipo parcial, tá? Então a primeira segmentação total que a gente vai ver aqui, ela é chamada de total e igual. Joia? É o primeiro. Tio Igor, eu estou vendo uma palavra aí no meio, holoblástica. Essa palavra é importante, ela aparece em prova? É importante sim, tá? Ela aparece em prova, então é legal também que você tenha um conhecimento a respeito desse termo aqui, que é o termo holoblástico. A palavra holo significa tudo. Então, segmentação holoblástica total é a mesma coisa, tá? Esse tipo de segmentação vai ocorrer em zigotos, que a gente viu aí no slide anterior, chamados de oligolestos, isolestos. Alguns livros trazem até como alécitos, tá? A gente não vai ficar entrando muito nesses detalhes aqui, não, porque no ensino médio eles não são tão cobrados, tá joia? Geralmente o termo que aparece é oligolesto ou isolesto, que são zigotos que têm pouquíssimo vitelo. Joia? Pouquíssimo vitelo. Tio Igor, quem vai apresentar esse tipo de zigoto? No reino animal, quais são os animais que têm esse tipo de zigoto? Nós, os mamíferos placentários, digo, peraí, somos animais grandes, com vários tecidos, com vários órgãos. Por que o nosso zigoto não precisa de muito vitelo? Por que o nosso zigoto não precisa de muito nutriente? Porque a nossa mãe, galera, nos nutre através da placenta e do cordão umbilical. Então, o nosso zigoto ele não tem uma alta necessidade de vitelo, tá? E depois ele vai ser nutrido via cordão umbilical e placenta. Outros animais aqui que também apresentam esse tipo de zigoto são os equinodermos, estrelas do mar, ouriços do mar, pepino do mar. São animais que se desenvolvem muito rapidinho, depois passam por uma fase larval, a larva deles se alimenta, e aí sofrem uma metamorfose para chegar à idade adulta. Então, também não precisam de muitos nutrientes no zigoto, tá? Do mesmo jeito, os poríferos ou as esponjas também desenvolvem muito rapidinho, tem fase larval, a larva se alimenta, então não há uma grande necessidade de vitelo, tá? Vamos olhar esse processo ocorrendo aí na prática, olha só. O zigotinho do tipo oligolesto, ele vai se segmentar de maneira total, então ele vai dividir de norte a sul, de leste a oeste, tá? E ele vai formar, ao final, galera, blastômeros. Blastômeros são células, tá? Que vão aparecer ao longo do processo. Eles vão formar blastômeros de tamanhos iguais, ó. Como tem pouco vitelo, o vitelo não vai interferir quase em nada na segmentação, todas as células geradas vão ter o mesmo tamanho, por isso é chamado de total e igual. Tá legal? O segundo padrão que a gente vai ver, ele também é um padrão total ou holoblástico, tá? Porém, galera, a gente vai ter aqui um padrão desigual. Ah, tio Igor, eu acho que é daquele último zigoto que você mostrou no slide anterior. É isso aí. É isso aí, é sobre aquele último zigoto que eu mostrei no slide anterior, tá? Esse padrão desigual, ele vai acontecer, olha aqui, ó, em zigotos heterolestos, que foi aquele último que eu mostrei, que tem uma quantidade pequena de vitelo, porém ela está distribuída de maneira desregular ou irregular, perdão, né? Você tem menos vitelo num ponto, um pouco mais de vitelo no outro, tá?
Se você olhar para o zigotinho que está aqui embaixo, ó, vai reparar que na parte de baixo dele, a gente tem mais um pouquinho de vitelo. E na parte de cima, menos um pouquinho de vitelo. Tá? Então, o que vai acontecer com esse zigoto ao longo da segmentação? Olha só. Quando ele for se segmentando, lá no final, a gente vai ver que ele vai formar blastômeros com tamanhos diferentes. Tá? Os blastômeros de cima, onde tinham menos vitelo, eles vão ficar menores. Igor, por que eles vão ficar menores? Porque onde tem menos vitelo, divide mais. E se divide mais, a célula fica menor. Tá? Já os blastômeros da parte de baixo, a gente vai chamar de macrômeros, porque eles ficam maiores. Igor, por que maiores? Porque na parte de baixo aí a gente está vendo que tem mais vitelo. Se tem mais vitelo, divide menos. E se divide menos, a célula fica maior. Ok? Quem tem esse tipo de segmentação, quem tem esse tipo de zigoto heterolésto? Os anfíbios, sapo, perereca e rã, tá? Vão apresentar esse tipo de zigotinho heterolésto. A maioria dos peixes ósseos também. Alguns moluscos, alguns vermes são os animais que vão apresentar esse tipo de segmentação. Beleza? Continuando para você aí, ó, terceiro tipo, chamada de segmentação parcial agora. Então, saímos da total, vamos entrar nas parciais, joia? Então aqui a gente já vai estar falando de zigoto que tem muito vitelo. Se ele só se divide de maneira parcial é porque ele tem muito vitelo. Segmentação parcial, galera, a gente pode também chamar de meroblástica. Joia? Parcial, meroblástica, a mesma coisa. A primeira aqui vai ser chamada de discoidal, e já já você vai entender o porquê do termo disco, tá? Ou discoidal. Ela vai acontecer em zigotos, como aquele que eu te mostrei no slide anterior, aquele zigoto lotadão de vitelo, chamado de megalécito, mega muito, ou telo. Telo é completo, tá? Telo é tudo. Então, um zigoto que tem muito vitelo, muito vitelo. Igor, que tipos de animais vão apresentar zigotos com muito vitelo? Aqueles animais, galera, que se desenvolvem por completo fora do corpo da mãe, geralmente dentro de ovos, tá? Então a gente vai encontrar esse tipo de zigoto em animais ovíparos, como por exemplo aqui, ó, mamíferos ovíparos, aves, répteis e alguns peixes cartilaginosos que são ovíparos também, tá? Então o lance é o seguinte, lembrando aqui que nem todo peixe cartilaginoso é ovíparo, tá? Nem todo peixe cartilaginoso é ovíparo. Alguns são. Então, olha só. O lance é o seguinte. Nesses zigotos, a gente vai reparar que há uma divisão em dois polos. Tem aqui embaixo um polo chamado de polo vegetativo, que é onde está o vitelo. É a maior parte do zigoto, que é a parte tomada por vitelo. E a gente vai ter um disquinho sem vitelo, que é chamado de polo animal, onde está o núcleo. Tá? É esse polo animal quem vai se dividir, porque é a região que não tem vitelo, tá? E como esse polo animal tem um formato de disco, olha lá, e é só esse disquinho aí do polo animal que vai se dividir formando os blastômeros, a divisão é chamada de discoidal, tá? Então, fácil pra caramba de entender isso aí, até de assimilar isso em prova, tá? E por último, a segmentação mais incomum que a gente tem, e um zigoto que eu ainda não te mostrei, é a segmentação chamada de parcial ou meroblástica e superficial. Tá? Ela vai ocorrer em zigotos do tipo centrolesto, que é aquele zigoto que vai ter vitelo, como o nome já sugere aqui, concentrado no centro do zigoto. Tá? Então, se você olhar para o zigoto, olha só, o centro dele é lotadão de vitelo, tá ali em amarelinho. A beirada não, tá? A beiradinha não tem tanto vitelo, mas o centrinho tem. Quem apresenta esse tipo de zigoto são os artrópodes, em especial os insetos. Tá? Então vamos dar uma olhada aí para a gente ver como é que funciona a segmentação desse zigoto. Olha só. Aquele núcleozinho que está ali no meio do vitelo, ele vai se dividir formando vários outros núcleos. Repara que eu não formo outras células, eu formo outros núcleos. Tá? Depois já tem uma boa quantidade de núcleos ali no meio, onde está o vitelo, esses núcleos vão migrar para a superfície, tá? Eles vão se deslocar para a superfície, onde não tem vitelo, e aí a segmentação vai discorrer a partir daí.
Eles vão formar células e vão começar a multiplicar essas células na superfície do zigoto, tá? Por isso, esse padrão de segmentação é chamado de parcial, é só a superfície, né? Se divide, o meio não, e superficial. Então, parcial e superficial. Beleza? Tranquilo aí para vocês. Era isso que a gente tinha para te mostrar na aula de hoje. Joia? Espero que você tenha gostado, curtido, entendido. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o começo da fase uterina de gestação. Eu te aguardo lá. Um grande beijo. Até a próxima aula.